Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Que bom, graças a Deus. Espero que vocês fiquem assim até o final da palavra, aleluia. Gente, prazer. Não vai cair aqui não, né, pastor Emerson? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Tive um tempo já muito gostoso com o Danilo e com a Beca, né? Já são meus amigos agora. A gente até evangelizou o garçom. Essa mulher é pastora, cara. O cara veio para ela e começou a abrir o coração para ela na mesa, né? Eu falei, o que está acontecendo? O cara estava... Oramos por ele, já pegamos o telefone, daqui a pouco já está no meio dos irmãos aí. Gente, eu sou o Leandro Vieira, de Curitiba, no Paraná. Sou casado com a Fran há quase 14 anos, sou pai do Benjamin. E sou amigo do Tom, desse time incrível, do Bruno. Bruno, pode voltar aqui, querido. Não sei porque que você sentou aí, porque eu não prego sem tangedor, pastor Emerson. Eu sou igual a Eliseu. Cara, esses caras... O Tom estava comigo agora, não deu nem tempo de dar saudades, né? Quarta-feira o Tom estava com a gente em Curitiba. Sou pastor da família dos que creem em Curitiba. Trabalhamos com uma rede apostólica chamada Pacto Nacional. É uma rede de relacionamento de igrejas em 12 estados do país. Estamos querendo ver a igreja de Jesus madura e pronta, amém? Muito feliz, muito honrado de estar aqui. Seu coração é precioso, cara. Eu posso te chamar de cara, né? Você é bispo, apóstolo, sei lá o quê, mas para mim você... Poxa, quem não foi abençoado, eu falei para ele em 2006, né? Vem, Senhor, encher... Olha, Tom, pode me levar, Tom, fazer um backzinho para você? Eu me lembro, cara, como Deus tocou nosso coração. Foi uma canção que representava muito a fome da minha geração, né? Os anos se passaram e agora a gente tem ministros incríveis como esses caras. A pastora Fernanda também, aí eu acho que, sei lá, né? Eu acho que vocês estão ficando já meio velho, porque faz tempo que eu escuto vocês. Eu sou muito feliz, gente, muito feliz. Vocês têm fome da palavra de Deus, amém? Gente, eu trouxe um material. Eu tenho um carinho especial, claro. É o nosso primeiro filho, 12 anos ensinando o tema propósito eterno. Surgiu esse material. Um time de mestres nossos se reuniu e compilou ensinos e acrescentou Cosmovisão Profética, um olhar a partir do propósito eterno. O objetivo desse material é te ajudar a entender que as Escrituras têm uma única mensagem e que de Gênesis a Apocalipse Deus está procurando uma única coisa. E nesse material nós trabalhamos como entender isso e como ser parte daquilo que Deus está fazendo desde a eternidade passada. Sabe, eu falei muito com o Danilo hoje. Eu amo nós temos essa liberdade para adorar, pastor Emerson, mas eu tenho orado por uma geração que ame as Escrituras e que invista em boas literaturas. Eu, graças a Deus, não preciso vender livro para viver. Jesus mantém minha casa. Um dia eu recebi uma palavra de um amigo meu, Luiz Hermínio. Ele disse para mim assim: Leandro, tua unção vai suprir a tua casa. Graças a Deus eu vivo isso há muitos anos. E eu não queria escrever, mas nosso time escreveu e ficou incrível. Tem abençoado gente no Brasil inteiro esse material. Tem ali na lojinha, os caras estão vendendo de tudo. Tem nosso livro também, mas olha para mim. A gente separou esse material em 7 capítulos. Falamos aqui de temas como o reino de Deus, a vocação da igreja, a vinda de Jesus, de uma maneira que todos possam entender e linkar toda a Escritura. Uma das coisas que eu descobri ao longo de 17, quase 18 anos andando com Jesus e ensinando, que a minha geração não lê as Escrituras por não entendê-la. Porque as pessoas de fato amam a Bíblia, mas não leem por uma razão, não entendem. Então, por muitos anos ensinando as Escrituras, surgiu o nosso primeiro filho. E eu aprendi uma coisa com o Luciano Subirá dias atrás, ele estava com a gente. É o melhor argumento para vender livro que alguém já podia ter pensado. Pastor Luciano disse assim: sabe por que eu acredito na literatura? Daí eu pensei, agora vai vir uma coisa top. Daí ele falou, porque até mesmo Deus acredita. Pegou a Bíblia e falei, nossa, cara, você é vendedor de livro, né, irmão? Então, seguindo o conselho do Luciano Subirá, tem lá atrás, essa é semente, pastor Emerson e pastora Fernanda. Lá atrás você pode investir, e olhe para mim, invista no desenvolvimento do seu homem interior. Ninguém fará isso por você, amém? Gente, então vamos lá. Eu quero conversar com vocês. Enquanto o Tom adorava, e eu sei que nós temos servido ao Senhor, e sempre que chegamos na igreja, pastor Emerson sabe disso, pastora Fernanda também, são até mais experimentados do que nós nisso, mas já tem 10 anos que eu ando servindo ao Senhor na nação, em alguns outros países. Eu sempre procuro entender o que Jesus está fazendo numa localidade.
como eu só tenho um dia, um momento com vocês, eu realmente gostaria de trazer um ensino talvez mais abrangente, mas eu percebi o Senhor querendo tratar o nosso coração. Eu estou com um tom no entendimento que Jesus quer curar algumas pessoas aqui hoje, amém? Então eu desativei o modo apostólico, eu ando com o modo apostólico tracionado. Eu ativei o modo pastoral agora, amém? Agora sou um pastor de igreja, né, irmão? É uma benção. E eu quero conversar com vocês coisas sobre a vontade de Deus para cada um de nós. E o material tem muito desse assunto que eu vou ministrar agora. E é realmente algo que tem transformado a minha jornada nos últimos anos. Eu gostaria que você abrisse as escrituras em Efésios, capítulo 1. Tem até uma caneca aqui com o meu nome. Não segura que ele fica chiando, né? Sabe qual que é meu sonho? Ter um microfone igual aquele do R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho. Isso é uma bênção. Se Jesus tocar seu coração aí, mas tem que ser daquele, não pode ser parecido, tem que ser aquele. Não, genérico não, quero aquele. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Quem encontrou, diga assim. Se você não tem uma Bíblia, procure um crente do seu lado e leia com ele, aleluia, glória a Deus. Queridos, uma dinâmica, eu quero que você olhe antes de lermos e levantarmos uma palavra de oração, eu quero que você entenda uma coisa. Uma dinâmica que nós aprendemos nas epístolas apostólicas, ou seja, Deus está enfatizando a igreja nos nossos dias como um método para restaurar todas as coisas. E nós precisamos reconfigurar a nossa compreensão de igreja. A igreja não precisa ser reconfigurada, é a nossa compreensão acerca da igreja que precisa ser reconfigurada, ok? A igreja não precisa, a igreja é atemporal, ela estava em Cristo na eternidade passada. Eu vou falar um pouco disso, mas eu quero que você preste atenção em algo. Eu vou te dar algumas dicas, como o meu tempo é um pouco resumido, de como você pode ter uma visão mais ampla. Meu amigo Alessandro Vilas Boas perguntou, como é que eu faço para entrar? Estou chegando. Então alguém deixa o Alessandro entrar. Vocês conhecem o Alessandro Vilas Boas? Então, irmão, ele está vindo aí também. Imagina o que Jesus vai fazer no final. Depois nós vamos fazer um bem bolado aqui, pastor Emerson, Tom e Alessandro. Estou feliz, vocês estão felizes ainda, gente? Eu estou feliz de fazer amigos, cara, eu gosto disso. Eu estou me sentindo à vontade, é um perigo, pastor Emerson. É um perigo, é um perigo, é um perigo. Queridos, toda a saudação das epístolas que os apóstolos direcionavam às igrejas locais tratam de um assunto central: a natureza da igreja. Diga comigo, natureza da igreja. Uma coisa que você percebe nas dinâmicas das epístolas, principalmente das epístolas paulinas, é que ele inicia as cartas saudando a igreja, falando acerca da sua natureza. E Paulo também agregava essas cartas com orações. Então, nas saudações apostólicas, nós descobrimos a respeito da natureza da igreja. Nas orações apostólicas, nós descobrimos o que precisamos entender e experimentar para que essa natureza seja construída em nós. Amém? Você entendeu? Eu acho que não, mas vou explicar. Eu vou gastar toda a mensagem explicando isso que eu falei, acho que você vai entender no final. Mas eu vou repetir. Nas saudações apostólicas, nós encontramos verdades acerca da natureza da igreja, de quem nós somos, de quem você é e de quem eu sou em Cristo. Amém? Nas orações apostólicas, nós descobrimos o que precisamos entender e experimentar para que essa natureza seja construída em nós. Amém? Então, repito, no material de Cosmovisão você tem muito sobre isso. Paulo sauda a igreja que está em Éfeso, e no versículo 3 ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Diga comigo, bênçãos espirituais. Eu posso orar de novo, gente, amém? Feche os seus olhos. Pai, te damos graças uma vez mais por estarmos aqui congregados em torno do seu Filho.
Pai, nós levantamos o nome de Jesus, mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus do Rio de Janeiro, Senhor. Declaramos que o seu Filho é a pessoa mais especial entre nós nessa noite. E Pai, eu te peço que você caia com o espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, que nenhuma palavra se perca, Senhor. De fato, nós queremos remir o tempo e usar com sabedoria a oportunidade que você nos dá de congregarmos em torno do seu Filho aqui. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu ver meu horário aqui. Queridos, preste atenção numa coisa. Paulo sauda a igreja e Paulo, depois de endereçar a carta, ele diz: bendito Deus e Pai, ou seja, é um cântico, é um hino de louvor. Paulo explode em louvor por uma razão. A razão é as bênçãos espirituais. Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Cara, é um hino de louvor. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14 é um hino, é um cântico. Só que Paulo era tão bíblico que o seu hino é totalmente fundamentado em uma teologia. Depois o versículo 15 é uma intersecção, e o versículo 16 em diante é uma oração. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda: Paulo louva Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nos deu as bênçãos espirituais. Diga comigo: bênçãos espirituais. E ele diz que tudo isso foi nos dado em Cristo, nos lugares celestiais. Então, o que são bênçãos espirituais? Ouça, são todos os recursos que Deus Pai nos dá pelo Espírito, a fim de que a natureza de Jesus seja formada em nós. Pronto, eu já resumi o Evangelho, e eu não estou exagerando, esse é um bom resumo do Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Agora eu vou desdobrar. Então Paulo fala sobre as bênçãos espirituais e sobre os lugares celestiais. Bênçãos espirituais falam dos recursos pelos quais Deus forma a natureza de Cristo em nós. Lugares celestiais falam do lugar onde cumprimos a nossa vocação. Um outro dia a gente pode falar sobre intercessão, é um tema que nós amamos, mas uma mentalidade talvez um pouco mais atual, é que a igreja tem uma vocação. E Paulo vai orar por isso. Olha o que diz o versículo 16. Podemos ver o 15, que é a conexão. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas... Então Paulo vai orar, e graças a Deus Paulo escrevia o que orava. Para nossa sorte, ele escrevia suas orações. Verso 17, quem está comigo diga assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria e revelação. Então ele diz no verso 18: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação. Presta atenção, o texto se desdobra. Não vou seguir nele, senão não vou ter tempo para explicar. Eu vou me ater em explicar o versículo 3 e o versículo 18. Ok. Paulo sauda a igreja em Éfeso, preste atenção, falando sobre as bênçãos espirituais, os recursos de Deus pelo Espírito, para que a natureza de Cristo seja formada em nós. E diz ter por eles uma oração incessante. Sabe o que eu amo? É que muitas vezes nós oramos, mas não oramos incessantemente pela mesma coisa. Você lembra aquela famosa parábola de Lucas 18? A Escritura diz que Jesus contou uma parábola acerca do dever de orar sempre sem esmurecer. E ele fala de uma viúva que pleiteava sua causa diante de um juiz iníquo. Quem lembra, sacode a mão e diz sim. Sabe o que Jesus está ensinando ali? Não apenas orar constantemente, Tom, mas ele está dizendo ou ensinando quanto você pode orar pela mesma coisa.
E Paulo está dizendo: desde que eu ouvi falar da fé de vocês, Bruno, eu não cesso de orar por vocês. E ele diz: eu tenho orado uma única coisa, eu peço e tenho pedido que Deus o Pai vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Para que os olhos de vocês sejam abertos, sejam iluminados, e vocês conheçam a esperança da vossa vocação. Diga comigo: esperança da minha vocação. Então, hoje eu conversei bastante com o Danilo e com a Beca e com o Adriano, que eu não sei se está aqui, que me pegou no aeroporto, sobre essas razões. A minha paixão, Emerson, é a esperança da vocação da igreja. Um dia eu estava em Portugal, eu imagino que você já deva ter ido lá também, não sei se, mas na Europa já. E eu estava em 2012 orando numa rua de Portugal, e eu estava tão chocado com a condição da igreja na Europa, Tom. Porque sabe quando você recebe palavras proféticas, que você vai às nações, isso é muito legal, mas essas palavras não te dizem como seria nas nações, né? E eu estava por 24 dias fora de casa pregando o evangelho na Europa, e eu estava tão entristecido com a condição da igreja em Portugal, por causa da frieza. E eu estava andando na rua de uma cidade chamada Beja, uma pequena cidade, 200 quilômetros de Lisboa, e eu lembro de ter dito: Espírito Santo, a Europa já foi o berço de avivamentos que marcaram o mundo. Eu disse: como pode a igreja da Europa estar tão fria? E o Espírito Santo, as pessoas dizem: Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus não fala tanto comigo como fala com as pessoas, mas quando fala, fala. É porque eu leio mais a Bíblia, eu escuto Deus lendo bastante a Bíblia, Ele não fala tanto comigo. Deus fala comigo, Deus fala. Tem irmão que fala: nossa, como é que me ensina essa coisa, né? Mas naquele dia o Espírito Santo falou claro comigo. Ele disse assim: eles não conhecem a esperança da vocação. E eu disse: hã? E o Espírito Santo me disse assim: é a clareza da esperança da vocação que garante a igreja ter combustível para concluir a jornada. Bom, eu não entendi nada na hora, mas eu sabia que o Senhor estava me inclinando para entender algo. É o que eu vou falar com vocês. O que eu descobri? Não estou pegando aqui não, Danilo. O que eu descobri? Eu descobri que quando perdemos de vista a esperança, nós esmurecemos no cumprimento da vocação, ou nós desviamos o objetivo da vocação. Vou explicar. Fica tranquilo que eu vou explicar. Primeira coisa, eu vou ficar repetindo algumas coisas de forma intencional, porque eu não quero ir muito longe. Eu prefiro um ensino bem sólido e que vocês entendam, do que eu falar tudo que eu gostaria de falar e ninguém entender nada. Vamos ficar aqui. Agora você tem um problema: eu só estudei até a 6ª série, infelizmente, eu não sou um exemplo, eu tenho um histórico de drogadição, perdi meu pai muito novo, eu nunca fiz teologia, e o problema é que se Deus fala comigo, você não tem desculpa. É ruim, eu sei, é chato, é difícil. É ruim? Não, é ruim. Eu no teu caso falaria: que droga, eu vivia dizendo que eu não tinha tempo, que eu não entendo, que é complexo, mas Deus fala com um cara que estudou até a 6ª série, fumou maconha pra caramba, o que sobrou pra mim? Preguiça, frieza e negligência, aleluia. Glória a Deus. Tomara que você não esteja falando para você mesmo: ei, pega ele, Deus. Escuta, isso não é para você dar glória a Deus. Esses dias eu falei isso, que eu usei muita droga e que eu saí da escola, alguém disse: glória a Deus. Eu disse: glória a Deus que não foi você, seu miserável. Porque agora eu tenho um filho de 6 anos que está me assistindo, e um dia eu vou ter que explicar para ele o que é isso. Não é motivo de alegria, é que essa é, infelizmente, a minha história. Mas deixa isso para lá. Eu quero que você entenda isso. Paulo fala sobre a natureza da igreja e ora pela compreensão da esperança da vocação. Qual é o nosso problema? Nós colocamos o fazer, a vocação, acima da esperança. E chega uma hora que o fazer perde o significado. E aí nós ou esmurecemos ou passamos a fazer por motivações dúbias. Nós começamos a desfocar, e claro, o assunto de vocação é escatologia, é um assunto extremamente amplo, não seria possível falar agora, mas eu quero que você entenda uma coisa, é o fundamento do que eu vou falar. A nossa esperança da vocação
ou seja, a nossa vocação, o que temos que fazer, está mais atrelado àquilo que precisamos nos tornar do que a nossa capacidade de fazer algo para Deus. Vou explicar. A nossa vocação está mais relacionada ao que precisamos nos tornar do que aquilo que precisamos fazer. Por quê? Porque o que vai permanecer é o que você se tornar e não aquilo que você fez. Basicamente não é o quanto você fez para Deus, mas é o quanto Cristo já foi formado em você. E é uma coisa que nós precisamos entender, eu vou desdobrar aqui, que eu tenho aprendido com o Senhor, e tenho aprendido com o meu filhote. Quando nós começamos a ser usados por Deus, e isso é engraçado, sabe? Você começa uma relação com alguém com desejo de ser usado por ela? E por que a gente é assim com Deus? Deus me usa. Deus não quer te usar. Deus quer se relacionar com você. Eu não sei se alguém aqui ficaria feliz se eu chegasse aqui, pastor Hermes, cara, eu quero muito ser seu amigo, porque eu quero te usar. Ele ia dizer, mas como é que é isso? E nós acabamos por achar que Deus deseja nos usar. Não. Deus deseja relacionar-se conosco. E nessa relação nos tornamos cooperadores de Deus. É diferente. Deixa eu te explicar. Seu trabalho dá mais trabalho para Deus do que solução. Não sei se você sabia disso. Vou te explicar. Ó, eu sou pai do Benjamin, que tem 6 aninhos, que deve estar me ouvindo. Papai te ama, filho. Não deixa ele ouvir essa parte, amor. Tem vezes que eu vou limpar meu carro e eu gosto das coisas extremamente organizadas. Eu tenho um pouco de toque, entendeu? Com limpeza. É ruim, é difícil. Tudo muito certinho. Vocês vão ver que eu vou arrumar esse púlpito 49 vezes até eu achar que ele está reto e não vai ficar bom. Isso aqui já está me... Ó, isso aqui já é o inimigo querendo me envergonhar. Isso aqui já é o inimigo se levantando, mas ele vai cair, irmão. Ele e esse púlpito miserável aqui. Vou ofertar um púlpito novo para você. Gente, olha só, não sei como é que tu consegue, ó. Presta atenção. Aí eu vou ajeitar meu carro. Eu nem estou pregando, não sei porque eu estou fazendo isso. Eu vou ajeitar meu carro, vou limpar meu carro. Que hoje a gente não lava mais carro, na verdade, porque não tem tempo, né? Mas assim, vou dar aquela... Aí o Ben fala, pai, posso ir com você? Eu falo, pode, filho. Aí eu pego um paninho, limpo as borrachas das portas, eu tenho um toque mesmo. Aí ele, posso te ajudar? Pode. Sabe o que acontece? O que ele faz me gera mais trabalho. Aí ele passa o pano e fala, tá bom, pai? Eu falo, ótimo. Ele vira as costas e eu rec. Olha para mim, mas sabe o que acontece? Enquanto ele trabalha comigo, ele desenvolve uma consciência sobre a minha vontade. Não é sobre a capacidade dele fazer algo para mim. É sobre o quanto ele pode entender o que eu desejo. Copiou? Então, basicamente, a nossa vocação é uma jornada por compreensão da vontade de Deus. E Paulo diz que a vontade de Deus está atrelada a algo que ele chama de esperança. Ou seja, a esperança para a qual eu fui chamado. Porque precisa ser algo maior do que simplesmente fazer alguma coisa para Deus. Então eu vou repetir, porque agora eu percebo que a gente está alcançando um entendimento junto. A nossa vocação está mais atrelada àquilo que precisamos nos tornar para Deus do que aquilo que nós precisamos fazer para Ele. Por quê? Porque Ele não está precisando da nossa ajuda. E na verdade o que a gente chama de ajuda, Ele chama de trabalho dobrado. Mas enquanto trabalhamos com Ele, e não para Ele, mas trabalhamos com Ele,
Trabalhar para Deus é religião, trabalhar com Deus é relacionamento. Enquanto trabalhamos com Ele, desenvolvemos uma consciência da vontade, do que Ele deseja. Quem está me entendendo, sacode a mão e diz sim. Bom, é por isso que primeiro Paulo fala sobre as bênçãos espirituais, os recursos de Deus, e eu estava em dúvida até a última canção, Tom. Se você acha que errou, deixa eu te falar, você olha, poucas vezes eu vi você acertar como hoje, embora eu acho que você sempre acerta, mas hoje você acertou mesmo, porque eu falei Espírito Santo, então se é isso, aí você, o Pai, eu falei, ei Jesus, e o menino está em luta achando que deu ruim, e eu estou dizendo, está dando certo, Jesus vai fazer o que Ele quer hoje, amém? Eu fico feliz com isso. Você está feliz ainda? Então, deixa eu te explicar. Paulo fala sobre as bênçãos espirituais e ora pelo conhecimento da esperança, não de o que precisamos fazer. A oração de Paulo é para que o espírito de sabedoria e revelação iluminasse os olhos dos santos de Éfeso, para que eles entendessem a esperança para a qual foram chamados. Não o que eles tinham que fazer, mas o que aguardava eles no fim do caminho, da jornada. É a esperança. E o mesmo Paulo vai dizer no capítulo 4 de Efésios, que há uma só esperança. Diga comigo, uma só esperança. Olha ali, abre sua Bíblia, você está em Efésios, olha Efésios 4. Bom, vai dar tudo certo. No final vai acabar tudo bem. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem, amém? Graças a Deus. Efésios capítulo 4, pastor Hermes, hoje eu conversava com o Danilo, ele me perguntava por que eu acho que tem tanta dificuldade de unidade. Eu falei pela falta de compreensão do que é unidade. Paulo vai dizer 7 coisas que fundamentam o que ele chama de unidade do Espírito. Para que eu tenha comunhão com alguém, Danilo, ela tem que crer e sustentar essas 7 verdades, o resto é secundário. São 7, olha o que ele diz aqui, versículo 3, Efésios 4, 3, procurando guardar diligentemente a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então o que é a unidade do Espírito? Um só corpo, um só Espírito, como fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Presta atenção, 7 declarações que determinam se eu posso ter comunhão com alguém, pastor Emerson, ou não. Agora tem vários assuntos que são secundários. Por exemplo, escatologia não é secundário. O que não é secundário na escatologia? A esperança. Paulo diz, há uma só esperança. Diga comigo, uma só esperança. O que é secundário? Se eu sou pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista, secundário. Não, eu tenho minhas opiniões, sou chato também, mas agora estou mais querido. Mas isso é secundário. O que não é secundário? A esperança. Tem uma coisa em escatologia, Bruno, que não é secundário, a esperança. Porque Paulo diz, há uma só esperança. Presta atenção como esse assunto da esperança vai nortear as epístolas dos apóstolos. E Paulo está orando, repito, será que era importante? Quem aqui acha que Paulo entendia alguma coisa sobre o plano redentivo de Deus? Ele diz, eu só tenho orado uma coisa por vocês, que vocês conheçam a esperança para a qual vocês foram chamados. Bom, se Paulo achava isso importante, irmão, você que não vai dizer que não é. Então, uma só esperança. Qual é a esperança do cristão? Essa é a pergunta. A resposta a isso determina o cumprimento da sua vocação. Eu vou ser bonzinho com vocês, vou facilitar e vou fingir que aqui ninguém pensa assim, só lá na China. Mas 99% dos cristãos chineses, eles acham que a esperança do crente é morar no céu. Amém? Não é isso que a gente aprendeu? Ainda bem, eu vou morar no céu. Escatologia. Isso criou uma coisa, o mundo é do diabo. Porque eu vou morar no céu.
o resto é do diabo. Eu não vou nem entrar no aspecto das áreas de influência, mas é isso que começa a mudar. Política, do Satanás. Televisão, do tinhoso. Futebol, do capeta. Saiu dando tudo pro diabo. O diabo falou, então tá bom, não tinha nada. Agora os crentes me empoderaram, cara. Esse povo é bom, hein? Crente é um povo generoso. Deram tudo pro diabo. Nem vou entrar nesse aspecto. Eu só quero que você entenda uma coisa. Sua visão acerca da esperança, seu entendimento do fim do plano de Deus determina como você se posiciona agora. Quem está me entendendo? Então escuta. Paulo diz, uma só esperança. A esperança do crente não é morar no céu. Agora eu quero que você me acompanhe bem rápido. Romanos capítulo 8. Abre lá. Me acompanha para não passar vergonha. Romanos 8. Quem achou, diga assim. Versículo 18. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória para onde nós iremos. Amém? Amém? Não. Para a glória que em nós há de ser. Olha para mim. Glória não é um lugar para onde estamos indo. Glória é o resultado daquilo que estamos nos tornando. Mas calma, não vou sustentar isso num versículo só, fica tranquilo. E você já vai entender e a gente vai voltar para o assunto primordial. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Tem que ser rápido. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Você lembra da musiquinha da Ana Paula Valadão? Lembra? Gênesis. Ajuda. Colossenses capítulo 3. Quem encontrou, diga assim. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós nos manifestaremos com Ele na glória. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Nos manifestaremos com Ele em glória, não na glória, porque glória fala daquilo que estamos nos tornando, a imagem e semelhança de Deus, tudo novo de novo. Amém? Agora você começou a entender uma coisa. A minha vocação está mais atrelada àquilo que eu preciso me tornar do que àquilo que eu preciso fazer. Porque Mateus 7, Jesus disse que naquele dia muitos chegarão a Ele e dirão, Lord, Lord, em Teu nome fizemos isso, fizemos aquilo e aquele outro. E olhe, Jesus não disse que eles não fizeram e nem que não era no nome dEle. Ele disse uma única coisa, legal, vocês só não se tornaram como eu. Eu não os conheço. Vocês não são parecidos comigo. Quem está me entendendo? Então, um último texto para ficar bem claro, 1 João capítulo 3, e aí sim a gente volta para Efésios 1, e eu consigo ser mais assertivo no que eu estou construindo. E preste atenção, eu não estou expondo alguns textos que eu gosto, embora eu ame esse ensino, aleatoriamente. Eu realmente estou gastando a minha vida para que haja clareza da esperança da nossa vocação. E quando eu só tenho uma noite, é sobre isso que eu falo. E de quebra, Deus vai curar algumas pessoas com essa verdade hoje ainda, amém? Eu tenho plena convicção disso. 1 João capítulo 3, quem encontrou diga assim, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas peraí, sou filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que eu hei de me tornar. Está falando de estatura espiritual, de desenvolvimento do homem interior. Mas sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Versículo 3, e todo aquele que nele tem esta esperança. Qual esperança, gente? Qual a esperança? O versículo 2 já disse qual é a esperança. Sermos... Qual é a esperança do crente? Morar no céu? Qual é a esperança do crente?
Então, o que eu fui chamado está mais relacionado àquilo que eu preciso me tornar do que aquilo que eu preciso fazer. Entendeu? Eu não fui chamado para fazer nada, eu fui chamado para me tornar semelhante a Cristo. E nesse processo de me tornar como Ele, eu faço o que Ele fazia. Amém? Agora deixa eu te explicar uma coisa. Olha como termina o versículo, pastor Emerson. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Sabe qual é o combustível para a santidade em uma geração? O conhecimento da esperança. A gente fica tentando dizer, isso é pecado, isso é pecado. Não peca, porque você vai para o inferno. Aí o cara pensa, então eu não vou pecar. Por quê? Porque eu vou para o inferno. Quando a Bíblia diz que o motivo, o combustível da santificação não é o medo do inferno, é o conhecimento da esperança. Por que que eu me santifico? Porque eu quero ser achado como Ele naquele dia, e Ele é puro. Não é porque eu tenho medo do diabo. Se você vai aplaudir a Jesus, faz isso direito, cara. Bendito é o nome do Senhor, amém? Não faz nada mais ou menos para Jesus não, irmão. Quem está me entendendo? Logo eu vejo uma geração inteira dizendo que vai fazer isso, vai mudar a teologia do pink do cérebro, nós vamos dominar o mundo. Irmão, teu chamado não é dominar o mundo, teu chamado é se tornar como Jesus. E caras como Jesus governam sobre o mundo. Aí Jesus disse, tem de bom ânimo, pois eu venci. Copiou? Quem está comigo, diga assim. Eu estou muito esperançoso porque eu estou gastando a minha vida ensinando essa coisa, irmão. E sabe, eu vou terminar orando por espírito de sabedoria e revelação, mas calma, tem algo de Deus. Agora eu quero que você fique confirmado nessa verdade. Eu percebo que o Espírito Santo está trazendo luz sobre nós. Se você quer aprender, no material de Cosmovisão você vai mais fundo. Deixa eu te falar de novo isso. Eu nunca quis escrever um livro. Mas chegou uma hora que Jesus disse, o que eu te dei não é teu. E você não pode ir em todos os lugares, mas uma literatura vai. Mas a internet vai. Há 6 anos atrás eu tinha uma birra com o YouTube. Aí eu conheci um cara chamado Douglas Gonçalves. E ele disse assim, pelo amor de Deus, deixa o Brasil te ouvir. Eu disse, eu não quero. Ele falou, mas você tem que fazer. E começou a gravar uns vídeos meus. Resultado, graças a Deus não é para você, não para minha mulher, né? Porque daí minha paz acabou, estava eu feliz, caminhando eu vou, Baracanã. Mas eu não estou procurando autopromoção, não estou precisando de agenda, pastor Emerson. Eu estou gastando a minha vida, assim como o Tom, a gente estava lá em Curitiba chorando na quarta-feira, o Tom nem dormiu, meu Deus, o cara ficou 29 horas acordado. Ganhou uma oferta que eu estou até com dó, eu vou até rachar minha oferta com ele agora, porque eu fiquei até mal, pai. Mas a gente está dando a nossa vida por uma causa, irmão. E eu quero que você entenda uma coisa. Vamos a Efésios. Agora eu vou começar a pregar, amém? Amém? Agora eu vou começar a pregar. Efésios, olha só uma coisa. Capítulo 3. Isso é só para incendiar seu coração. E aí a gente vai entender. Olha o que Paulo diz. Por esta causa. Diga comigo. Esta causa. Eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, os gentios. Quem assistiu o filme de Paulo que saiu no cinema? Já está na Apple TV também, se você quiser comprar lá. R$16,90, eu acho. Olha para mim. Eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema. Crente é uma coisa, acha que entende de tudo, né? Fica dando opinião sobre o som, sobre a música, sobre o retrato. Eu fui no cinema assistir o filme e eu não gostei muito do filme. Eu não gostei muito do filme não, achei o filme meio chato. Meio mal feito, na verdade. Só que numa hora do filme eu estava chorando e tal, estava com a Fran. Minha esposa olhou para mim, tipo, por que você está chorando agora? Eu falei, porque eu estou pensando numa coisa. O filme é com Paulo preso, eu não vou fazer o spoiler aqui, não vou contar o final, tá? Mas Paulo está preso. Quando Paulo escreveu essa epístola aqui, Efésios, ele estava preso.
Eu li tantas vezes Efésios capítulo 3, mas só entendi no cinema. Quando ele escreveu assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. O espírito de revelação fez assim comigo, ó. Eu falei, é isso. Paulo escreve isso de uma masmorra em Roma, algemado. E ele escreve aos irmãos e diz: o que me prende não é esta masmorra e nem essas algemas. Eu sou prisioneiro da causa de Jesus Cristo. E deixa eu te falar com sinceridade, cara. Há como a minha geração precisa experimentar o que Paulo experimentou e tanto orava. Você ganha autoridade quando você experimenta. Paulo disse: eu estou pedindo que os olhos de vocês sejam iluminados. Olha para mim, sabe por quê? Porque os olhos dele foram iluminados no caminho de Damasco. Ah, cara, eu sou pentecostal, eu sou neto de assembleiano, irmão, arrepiou, velho. Arrepiou e já deu vontade de chorar. Se eu continuar, chora. Meu sonho é ser presbiteriano, mas não adianta, eu sou neto e filho de assembleiano. Tem jeito. Você quer saber se o peão tem um pé na Assembleia de Deus quando ele ora? Se ele fizer assim, ó, esquece. Não. Meu sonho era ser um presbiteriano, com o microfone aqui no pedestal. Nesta noite, do recôndito do meu âmago, eu vos falo. Eu acho incrível aquilo, mas eu sou neto de assembleiano. A minha avó é a irmã Joraci, do Círculo de Oração lá de Itajaí. Diz ela que orava até pelo pastor Luiz Hermínio, que vocês gostam, né? Chegava loucão, sentava na porta da Assembleia de Deus, que minha avó ia dizer: ei, Jesus, salva ele. Eu falei, minha avó é meio mãe espiritual dele, entendeu? Aí não tenho aqui, ó. Ai, meu Deus e meu Pai. Aí já era. Aí, ó. É no raio de 5 quilômetros, aquela coisa toda, né? Nem os Gideões e toda a sua glória, aleluia, glória a Deus. Quem está comigo, diga assim. Então, por favor, preste atenção no que eu estou falando. Efésios capítulo 1, vamos lá. E agora eu quero mostrar a construção disso. Então retomamos o versículo 3, Efésios 1, 3. Quem está lá diz sim. Olha o que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Presta atenção, duas coisas. Repito, bênçãos espirituais, todos os recursos que Deus nos dá pelo Espírito para que a natureza de Cristo seja formada em nós. O que são dons espirituais? Meu irmão aqui falou. Dons espirituais, o dom espiritual tem um único objetivo, olha para mim: o desenvolvimento do meu homem interior e a edificação da igreja. Tudo é Cristo formado em mim e Cristo formado em você, pelo meu serviço, pelo meu dom espiritual. O dom espiritual não é para autopromoção, é para o desenvolvimento do meu homem interior e para a edificação da igreja. Até que, diz Paulo em Efésios 4,13, todos cheguemos à medida da estatura completa de Jesus. Por isso eu não posso cobrar. Por quê? Porque o dom é para o desenvolvimento do meu homem interior e para a edificação da igreja. É de graça que Ele me deu, é de graça que eu compartilho. Quem está entendendo? Mas aí quem honra, né? Aleluia, glória a Deus. Agora, então, bênçãos espirituais, a construção do Cristo em mim. Lugares celestiais, não vou explicar isso agora. A vocação. Por quê? O que são lugares celestiais? Between earth and the sky, entre o céu e a terra. Olha para mim, céu, terra, lugares celestiais. Onde a igreja está? Aqui. Ela está entre o céu e a terra. Qual é a vocação da igreja? Intercessão. Escuta, mas eu preciso que você entenda isso. A igreja não intercede, ela é a intercessão. Isso é intercessão. Céu, terra, igreja. A realidade do céu passa pela igreja para afetar a terra. Amém? Agora escute. Escute. Isso é legal. A missão da igreja, Jesus falou: vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu. Então é básico, é puxar o céu para a terra. Essa é a missão da igreja. Só que isso está totalmente relacionado à natureza dela.
O que Jesus era? Emanuel, Deus conosco, toda a realidade celestial na terra. Essa é a dinâmica da igreja. Então Paulo, antes de falar sobre a vocação, vai falar sobre a natureza da igreja. E ele chama isso de bênçãos espirituais. Eu estou ensinando isso por todo o Brasil. Esse é o assunto desse ano. E não é que eu não tenha algo para falar. Na verdade eu tenho muito para falar. E Jesus está segurando a minha onda e dizendo: segura, 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 porque eu quero falar tudo. Jesus diz: segura, porque não adianta. Adianta você falar tudo e as pessoas não entenderem nada. É melhor você falar pouco e entenderem pouco. Amém? E sabe o que a gente precisa entender? Conferências como essa são reuniões onde a gente para conferir. Isso é uma conferência. Conferir as coisas do Espírito. Amém? E o que são as coisas do Espírito? São os recursos de Deus para que a natureza de Jesus seja formada em nós. Eu não sei qual outro assunto que você quer falar, mas eu estou a fim de falar de coisas espirituais. Entendeu? Paulo diz, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2,13. Eu confiro as coisas do Espírito com quem é espiritual. Você é espiritual, irmão? Amém? Então você está entendendo. Se você não está entendendo... Então Paulo vai listar 5 bênçãos espirituais. Quase nunca dá tempo. Lá vai eu tentar terminar elas em alguns minutinhos. Mas por causa daquilo que o Tom começou a ministrar aqui, eu ia por outro lado. Então eu quero que você entenda isso. Para que eu cumpra a minha vocação, eu preciso entender que primeiro está relacionado àquilo que eu tenho que me tornar. Não é aquilo que fazemos, é aquilo que estamos nos tornando. Eu estava ouvindo o Ale agora à tarde, falando da pequena e do cinema. E o Ale estava falando sobre, muitas vezes, eu não peguei o que você falou porque pulou a parte, bem na hora que você me mandou uma mensagem. Mas o Ale falou alguma coisa sobre estar ministrando e eu acho que você tinha prometido para ela que ia no cinema, né? Eu achei incrível, como Deus nos ensina, né, com os nossos filhos. E daí tá liberando Deus, né, cara? O Ale é o queridinho do Brasil, né, gente? Fala a real. Eu amo esse cara. Ele, o Tom, é muito pro meu coração agora. E ele falou, tava ali liberando Jesus e minha filha tá assim: pai, nós ainda vamos no cinema? Porque ela não está impressionada com a performance dele como um adorador. Ela quer saber se ele é de verdade, dizia ele. Se ele vai sustentar o que disse, que ia no cinema depois. É tipo o Jason, quando a Emma foi nele no teclado, falou: pai, você pode abaixar o som? Vocês conhecem Jason Upton? Já ouviram falar? Esse, pelo amor de Deus. Mas deixa isso para lá. Vamos pregar. Efésios capítulo 1, versículo 4. Quem está ali diz sim. É que senão eu me empolgo, tá? Que essa coisa que eu ia contar era bem legal. Mas eu achei legal. Mas é isso. Então, Paulo vai listar 5 bênçãos espirituais. Primeiro, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Paulo diz 2 coisas que você só entende em Gênesis. Lá vai eu explicar em 1 minuto o que eu falava em 5 dias. Eu estou melhorando. 5 dias mesmo eu dava aula sobre isso. Deus me abençoou em Cristo e me escolheu em Cristo. Quando? Antes da fundação do mundo. Você tem que perguntar, como? Paulo vai explicar isso por toda a carta. Lá no final do Efésios capítulo 5 ele vai deixar isso claro. Ele vai começar a falar de um matrimônio. Mulher submete ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. O marido ama a esposa, como Cristo se entregou à igreja para santificar e purificar. Você santifica com sangue, você lava com água, purifica com água. E daí Paulo vai dizer, grande esse mistério, Efésios 5:32. Aí você está achando que o grande mistério que Paulo está dizendo é a Fran submeter ao Leandro como a igreja está submissa a Cristo, e o Leandro amar a Fran como Cristo amou a igreja. Ele disse, não, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, Paulo estava falando de um mistério que envolvia Jesus e a igreja, para explicar o que ele disse na saudação. O quê? Que você já foi abençoado e que Deus te escolheu em Jesus antes de criar o mundo. E o entendimento disso já começa a promover cura. Mas a parte incrível disso é que só tem um jeito de você entender isso, quando você vai a Gênesis. Deus cria homem e mulher no mesmo dia. Gênesis 1, 26 ao 28 diz isso. Ele abençoa-os, é uma bênção plural. Mas algo acontece, preste atenção. Gênesis 2, Adão está sozinho. Então, depois de trabalhar, só que isso é incrível em Deus, Deus dá uma tarefa para Adão. Qual é? Nomear todas as coisas. Olha como Deus não está interessado no que Adão está fazendo, quer que Adão desenvolva uma consciência de propósito. Aí Adão nomeia todas as coisas, olha para mim, chega no fim do dia e fala, pai, terminei. Incrível tudo que você criou.
lindo, poderoso. Eu chamei de girafa, de elefante, de jacaré, de árvore. E aí Deus disse: mas eu estou vendo você meio borocochô, filho. O que foi? Ele disse: porque por mais que seja lindo o que você fez, pai, eu descobri uma coisa. Aí nessa hora Jesus já chegou, isso é na minha cabeça, entendeu? Mas eu acho que foi mais ou menos assim. Jesus já chegou do lado e o pai falou: sério, filho? O que você descobriu? Ele falou assim: eu descobri que eu estou sozinho. Como você descobriu que está sozinho? Nomeando todos os animais. Eu descobri que não tem ninguém semelhante a mim. Eu não posso ter comunhão. Aí o pai olhou para Jesus e disse assim no ouvido: está começando a dar certo. Agora ele sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. A gente queria alguém semelhante para ter comunhão. Ele está sentindo a mesma coisa. Escuta, não era o que Adão fez, era a consciência que a vocação desenvolveu nele. Eu fui criado para comunhão. Aí o pai disse: mas fica tranquilo, filho, o dia foi cansativo, dorme um soninho. E aí veio um profundo sono sobre Adão. O que o pai fez? Abriu sua costela e formou. A palavra hebraica é banar, significa terminar. A melhor parte do homem é a mulher, né? Sabia disso, aleluia. Não estava pronto. E ele então apresentou a mulher para Adão e ambos se tornaram uma só carne. E Paulo está dizendo que isso é o mistério de Cristo e da igreja. Por quê? Porque Jesus é o último Adão. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, 45. Ele está querendo uma esposa, ele está querendo comunhão. Aí ele vem para a terra e diz: drogado. Ele disse: não, matéria-prima para ser a minha esposa. Prostituta. Não, você não é prostituta. Isso aí é material para ser a minha noiva. Ele está chamando as coisas pelo nome certo. Olha que coisa incrível. Por isso, faz um parênteses nisso aqui. Quando ele chega na casa de Marta e Maria, Lucas 10, 38 a 42, Marta vai fazer o melhor para Jesus. Você lembra, né? Faço o melhor, faço o melhor. Ela vai fazer o melhor para Jesus. E ela está ali passando, cozinhando, com a camisa de vereador, né, e tal, cabelo cheio de coentro. E Maria está aquedada aos pés de Jesus, tendo comunhão. Então ela fica perturbada e diz: Senhor, você não se importa que essa mulher não me ajuda com nada? Eu estou aqui com o cabelo desse tamanho, com a camisa de vereador, eu estou fazendo tudo isso aqui para você, eu estou estressado. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica, eu estou procurando uma esposa. Não é sobre fazer 1 milhão de coisas para mim, é primeiro sobre conhecer o meu coração. Copiou? A gente é bom em fazer, né? Sabe uma coisa que eu descobri? Que no meu braço eu faço coisa que dá até medo. Não, eu sou bom na carne, irmão. Pensa num cara que é bom na carne, sou eu. Mas o Ale disse outra coisa. Todo mundo quer. Você falou sobre conhecer Jesus, eu esqueci a frase que você usou. Eu sou teu fã, cara, eu estava te ouvindo à tarde. Para pegar uma mensagem, não tinha nada para falar. Eu falei: vou ouvir esse cara. Você falou alguma coisa sobre as pessoas não quererem conhecer Jesus. Eu falei: cara, é isso. A gente quer fazer as coisas para Jesus, mas Ele quer que nós o conheçamos. Mas aí volta. Daí o último Adão está no jardim, que agora é um caos a terra, reordenando. Aí ele termina e disse: pai, não encontrei ninguém semelhante a mim, eu só achei potencial. Aí o pai disse: dorme um pouco, você está cansado. Aí veio um profundo sono de 3 dias sobre o último Adão. Porque Paulo diz que eu fui abençoado em Cristo e eleito nele antes da fundação do mundo. Escuta, aí vem um profundo sono sobre o último Adão. Aí o pai diz: soldado romano, me ajuda aqui, vem cá, pega essa lança, abre a costela do último Adão, vou fazer uma esposa para ele também. Aí ele abre o lado de Jesus, sai água e sangue. Sangue santifica, como Efésios 5, 26 e 27, e água lava. Sabe qual é a água? Olha para mim, é a palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, não tenha tanta pressa. E aí quando Jesus desperta do sono, ele agora também tem uma esposa, ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Ela é chamada igreja. Aí olha a primeira verdade sobre você: que Deus te elegeu. Primeira bênção espiritual, como também nos elegeu nele. A primeira boa notícia para você: Deus te escolheu. Não sei, cara, eu não sei. Mas isso para mim é demais. Sabe por que para mim é demais?
Porque com 15 anos eu era só um dependente da cocaína, órfão de pai. Talvez para você seja uma coisa corriqueira. Talvez você more na Barra da Tijuca, como dizia meu amigo Salomão do reggae. Anda de terno e gravata e só faz compra no shopping da Barra. Talvez é legal, você teve um pai. Mas meu papai partiu quando eu era só um cara em crise com a vida. E eu sei o que é estar atolado no mundo do crack. E eu sei o que é ter sido escolhido por Jesus, pastor Emerson. E Paulo diz, Ele nos elegeu nele. A doutrina da eleição te liberta da necessidade de ser aprovado pelos homens. Aí você diz, eu já sei que Deus me escolheu. E eu te pergunto, então por que você fica tão preocupado com quem curtiu a sua foto no Instagram? Como que você sabe? Você acha que realmente a parada legal é ter seguidor? Irmão, foi que falando isso aí no Brasil, essa é a minha frase de efeito mais legal. Qual? Ter curtida no Facebook e no Instagram é tão valioso quanto ganhar dinheiro no banco imobiliário, irmão, é de mentirinha. Amém? Não pode suprir a sua carência. Sabe o que supre a sua carência? A consciência de que Deus te escolheu. Então, a eleição me livra da necessidade de ser aprovado pelos homens. Essa é a primeira bênção espiritual, diga comigo, eleição. Versículo 5, segunda bênção espiritual, deixa eu correr para a gente chegar na reta final. Está dentro do tempo ainda, Danilo, vai dar tudo certo. E nos predestinou para filhos de adoção, diga comigo, adoção. Segunda bênção espiritual, Deus não apenas te escolheu, Ele te adotou. E deixa eu te falar, olha para mim. O espírito de adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Você foi adotado. Na eleição, eu sou livre da necessidade de ser aprovado pelos homens. Na adoção, o espírito de rejeição é quebrado sobre a minha vida. E a gente fica dizendo que vai transformar o mundo, mas o que eu mais vejo são crentes, velhos ou novos, com problemas de rejeição. Por quê? Porque ainda não experimentaram o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. Pelo qual o medo é lançado fora. E a internet potencializou tanta coisa que eu não sei se é bom, se é ruim, eu não sei mal o que dizer. Eu sei que é bom, mas irmão, eu não sei, pastor. Porque a gente vai mudar o mundo, eu não sei, eu estava vindo agora com o irmão e eu falei para ele, o último censo do IBGE diz que para cada 4 brasileiros, 1 é evangélico. Eu pergunto, é para chorar agora ou no final do culto só? Porque as pessoas me dizem, mas olha que bênção, a igreja está crescendo. Mas como assim? Diz que tem 50 milhões de evangélicos no Brasil. E esse país está do jeito que está. Alguma coisa está errado. Ou com os evangélicos, ou com o evangelho. Com quem que você acha? Nós não compreendemos o evangelho, irmão. A gente não compreendeu o evangelho. A gente ainda está brincando de casinha, irmão. Brincando de conferência, brincando de igreja. Mas eu creio que Jesus está fazendo algo genuíno. Mas essa é outra coisa que eu falo em todo lugar. Ouça isso. É bom um encontro como esse. Eu tive um tempo muito gostoso com os pastores Danilo e Rebeca. Eu sempre digo isso e eu vou dizer aqui. Evento nenhum realizará aquilo que só o processo pode fazer. Eu já vim. Há 20 anos atrás eu estava nos eventos esperando que uma conferência mudasse a minha vida e o Brasil. E Jesus me disse, é todo dia que o sacerdote colocava a lenha sobre o altar. Todo dia pela manhã, todo dia. Quem está me entendendo? Então, deixa eu te falar, eu quero ser bem rápido nessa conclusão aqui agora.
eu realmente amo ensinar isso, mas eu quero orar com vocês, eu não quero me estender. Eu percebo um pouco do que o Tom falou, como que um ambiente de temor, e me parece como se a gente precisasse tomar um cuidado com as nossas conferências para elas não enfadarem o Senhor. Sabe, você faz, tipo Amós capítulo 5, afasta de mim o som dos teus instrumentos, cara. Irmão, é muito barulho, pastor Emerson. A vida normal da igreja é o meio de Deus formar Jesus em nós, é o atrito das pedras vivas. Você não me conhece, você acha que, não sei, talvez não, mas talvez está sendo legal para você. Mas viver comigo é mais difícil do que me ouvir, irmão. E se você acha que é difícil me ouvir, então deu ruim, porque eu sou chato, sou complicado, sou uma pedra viva, você é outra, dá uns atritos, até encaixar, irmão. E a gente corre o risco de ficar só transicionando, e passa uma onda, e passa outra onda, e passa outra onda, e pouco de Cristo está sendo formado em nós, e a gente ainda está esperando quem é a próxima banda evangélica que vai surgir no Brasil. Quem está me entendendo? Esse é o meio pelo qual eu fiquei muito feliz quando soube que o pastor Emerson e a pastora Fernanda plantaram uma igreja. Eu falei, glória a Deus. Sério mesmo, fiquei feliz mesmo. Falei, Jesus está falando uma coisa só que seu povo, irmão. Ninguém vive de viajar, de cantar e pregar, irmão. Eu não sou itinerante. Eu sou parte de uma localidade. Eu vivo igreja, está aqui Tom e Ale que vão lá, que conhecem meus amigos, que vê os caras me rachar, me ralar. Sabe que eu não sou o chefe, sabe que eu não sou o cacique. Tem gente que acha que eu sou o apóstolo supremo da arquidiocese. Não, irmão, sou só um irmão. Eu tenho uma unção, eu tenho um encargo, eu não estou diminuindo isso, mas eu sou só um irmão, estou suscetível a ser tratado. Quem está me entendendo, amém? A gente precisa entender isso. Então, a igreja ainda é o jeito de Deus, e os relacionamentos, a comunhão, amém? Então, Paulo fala, Deus nos elegeu, e na eleição somos livres da necessidade de aceitação, e Deus nos adotou, e na adoção o espírito de rejeição é quebrado, amém? Olha para mim. Que o espírito de rejeição seja quebrado sobre a sua vida hoje, exatamente agora, no precioso nome de Jesus. Eu creio na eficácia do evangelho que eu anuncio. Por quê? Porque funcionou comigo. O problema do evangelho que a gente prega é porque a gente não está experimentando a realidade espiritual. Se o evangelho não transformou você, como você pode ter certeza que ele pode transformar qualquer outra coisa? E se o evangelho não te transformou, o problema não está com o evangelho, está com a sua compreensão do que você acha ser o evangelho. Quem está me entendendo? É bom para abrir a conferência, né? Vamos rolar a bola para meus amigos que vêm depois. Segura essa massa aí, aquela que vem trincada, toda gramada. Dá um 3 dedos nela aí, Diegão, quero ver. Amém? Então a terceira bênção espiritual, versículo 7. Quem está comigo, diga assim. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Olha para mim, diga comigo, redenção. Sabe qual é a forma que a redenção opera? Ela te livra da culpa. Não, deixa eu te falar. Se você entender isso, sua vida é radicalmente mudada. Sabe qual é o problema? A eleição me livra da necessidade de ser aceito pelos homens. A adoção quebra o poder do espírito de rejeição. E a redenção me livra da culpa. O preço já foi pago. Sabe qual é o problema de todas as pessoas? Elas querem ser aceitas, se sentem rejeitadas e vivem pensando ser culpadas. E você que está sentado me ouvindo é uma dessas pessoas. Você lida com a culpa todo dia. E aí eu conversava com meu amigo, e aqui é aquela hora que você fica preocupado. Que não é só isso. Por quê? Porque a gente está preocupado com uma graça barata. Só que a graça é um escândalo mesmo. Ela não é barata, mas ela é um escândalo. Então o que eu vou falar agora, pode parecer que eu sou um pregador da graça barata, mas eu não sou, porque eu vou terminar a mensagem mais 5 minutos e vai descobrir que não. Quem está me entendendo? Diga comigo, a eleição me livra da necessidade de ser aceito pelos homens. A adoção quebra o poder do espírito de rejeição. Deus me adotou. A redenção me livra da culpa. Jesus
já pagou o preço, a dívida foi paga. Quer resumir graça? Eleição, adoção e redenção, doutrina da graça. Agora deixa eu te falar, para você ser livre da culpa. Sabe por quê? Porque quando eu fico me sentindo culpado, e eu já vou explicar porque isso é uma linha tênue, eu não consigo experimentar a totalidade da obra do Espírito. Por quê? Porque eu estou andando, daí eu escorrego, daí a culpa me acusa e eu aí eu ando de novo mais um pouco e o pecado vem e a culpa me acusa. Calma, vou explicar, mas escuta. A graça é tão escandalosa que só tem um jeito de você entender a graça, olhando para a primeira aliança. Sabe como funcionava? Quando alguém pecava, esse alguém oferecia um cordeiro ao sacerdote. Olha para mim, sabe o que o sacerdote fazia? Pegava o cordeiro, olha aqui, pecador ali arrependido, entregava o cordeiro, o sacerdote pegava o cordeiro e fazia isso aqui, ó. Examinava o cordeiro. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era aceito e o pecado perdoado. Olha para mim, o sacerdote examinava o cordeiro, não o pecador. É escândalo mesmo, é um escândalo. Reconheçamos, é um escândalo. Sabe por quê? Porque embora você e eu não sejamos perfeitos ainda, o Cordeiro é. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é graça, eleição, adoção, redenção. Só que o que eu preciso entender? Que a graça não é liberalidade para o pecado. Não, a graça é o único jeito de eu viver em santidade. Agora você vai ver uma coisa, quarta bênção espiritual, versículo 9, quem está comigo diz sim, bem rapidinho que eu tenho 5 minutinhos. Descobrindo-nos o mistério da sua, todos leiam comigo, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Quarta bênção espiritual, conhecimento da vontade de Deus. Aí o que eu descubro? Por que Deus foi tão absurdo na sua graça, a ponto de me eleger, adotar e redimir? Por uma razão óbvia, Ele deseja revelar-me a sua vontade. Agora, qual é a vontade de Deus? É que eu me torne a semelhança do seu primogênito, Jesus. Aí não tem como a graça ser ocasião para o pecado. A graça é o meio pelo qual eu estou me tornando como Jesus. Por quê? Porque sem a graça permanece a lei. Na lei eu sou culpado. Na graça Ele me elegeu, adotou e redimiu. Para quê? Para que eu viva de qualquer forma? Não, para que eu conheça a sua vontade. E qual é a sua vontade? Formar o seu filho em mim. Então eu purifico a mim mesmo, por quê? Porque eu tenho a esperança de ser achado como Ele naquele dia. Ah, irmão, amém? Última bênção espiritual, versículo 13 e terminamos. Vocês estão felizes ainda, amém? Por favor, olha isso comigo, verso 13. Deu certo, vai dar tudo certo, que beleza. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga comigo, Espírito Santo da promessa. A quinta e última bênção espiritual, o Espírito Santo como um dom, não o dom do Espírito Santo. Esse é um assunto para outro dia. O Espírito como um dom. Diga comigo, eleição, adoção, redenção, conhecimento da vontade de Deus e o Espírito Santo como um dom. Agora Paulo fala o Espírito Santo da promessa, e ele diz que a gente foi selado. Eu amo isso aqui, olha para mim, selados com o Espírito. Sabe que a palavra selo ali? Aliança. Sabe o que Paulo está dizendo? O Espírito Santo é a garantia de que nós pertencemos a Jesus.
Por isso ele vai dizer em 4:30 da mesma carta de Efésios o seguinte, olha para mim: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Sabe por quê? Porque você pode entristecer e extinguir o Espírito. Quem está me entendendo? Se eu uso a graça para dar ocasião à carne, eu entristeço o Espírito, eu o impeço de operar a sua obra em mim, e o Espírito é o único que pode me levar a viver totalmente a vontade de Deus, e a vontade de Deus é me fazer como Jesus. Agora, eu vi a camiseta, e a gente está falando sobre isso, faz outra vez, e eu vi o texto, Atos 2, só que o Espírito Santo da promessa, há pelo menos duas promessas primordiais do Espírito na primeira aliança, Joel 2, e há de ser depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos velhos terão sonhos, os jovens visões e os filhos profetizarão, ok? Joel 2:28, quando Deus cumpriu isso, olha para mim, em Atos 2, só que o Paulo está se referindo a outra promessa do Espírito, não o empoderamento, ele está se referindo a Ezequiel 36, abre lá e a gente termina. Olha que beleza, deu certo, né? Olha, era para mim terminar exatamente agora. Agora é que eu vou pedir 5 minutos para terminar. Quem me dá 5 minutos para terminar, levanta a mão, bem alto. 5 só. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Isso é bem pentecostal ali. É legal, dá certo. Eu preciso ter uns rancinhos de pregador também, né? Esse é meu, rancinho. Eu aprendi isso com os pentecostais. Ezequiel capítulo 36, você achou lá? Folhas amarelas e coladas da sua Bíblia, está naquele meinho ali. Vocês estão felizes ainda, amém? Essa é a promessa que Paulo está se referindo, não Joel 2:28. Joel 2:28 fala sobre o poder do Espírito. Olha para mim, por que o Espírito me empodera? Para que eu dê testemunha de Jesus, para que eu dê testemunho de Jesus, para que eu cumpra a vocação. Mas antes que o Espírito me dê o poder de Jesus, Ele quer me dar outra coisa de Jesus: a natureza. O Espírito te empodera para cumprir a vocação. O Espírito te transforma para viver a esperança da vocação. Qual é a esperança? Não é o que estamos fazendo, é o que estamos nos tornando. Quem está me entendendo? Aí está em Ezequiel 36, verso 24. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e trarei para a vossa terra. Isso acontece quando Jesus ressuscita. Versículo 25, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Vou dizer de novo, a água é a palavra. Jesus disse, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. João 15:3, do que a palavra me purifica? De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei, amém? Então quando você está ouvindo o Evangelho está te lavando de toda a imundícia e de todos os seus ídolos. Então, olha o que ele diz, versículo 26, quem está lá diga sim. E dar-vos-ei um coração, aqui não tem poder, irmão. A promessa do Espírito que Paulo se refere, não é xababababá, bo, be. É bom, é de Deus, eu creio, sou neto de assembleiano, lembra? Eu quero todo o manto, terra, água e fogo e o capitão planeta também, como dizia o Kaique do Jardim do Inimigo. Porque os dons vão aumentar no fim dos tempos para o cumprimento da vocação. A gente quer, só que olha para mim, sabe qual é o problema? É que nós queremos o poder de Cristo sem a sua natureza. A gente pode integrar aquele grupo de Mateus 7, Lord, Lord, em teu nome fizemos isso ou aquilo ou aquele outro. Ele vai dizer, que legal, eu só não conheço vocês, vocês não se parecem comigo. Vocês tinham o meu poder, mas não a minha natureza. Porque, irmão, agir no poder do Espírito Santo, qualquer um pode. E a história da igreja já mostra que homens em gravíssimos pecados foram instrumentos para paralítico correr, cego enxergar e morto ressuscitar. E isso não significa nada, porque a principal manifestação do Espírito Santo não são dons, sinais ou prodígios. A principal manifestação do Espírito Santo é tornar uma pessoa semelhante a Jesus.
Então ele diz: dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, o coração e o espírito de Jesus, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Olha o que diz o texto: e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. O Espírito foi-me dado graciosamente, diz Paulo. Então o que é a graça? É o Espírito Santo em mim, me levando a uma vida que observa os mandamentos de Deus com alegria. Era mais de dobrada, nós volta no assunto se precisar. Mas olha para mim, quando Deus cumpriu Ezequiel 36? Porque ele cumpriu Joel 2, o poder, língua estranha, terra, manto, fogo, água, né? Atos 2. Mas quando ele cumpriu Ezequiel 36? Em João capítulo 20. Abre lá. E acabou. Agora acabou mesmo. É o último versículo. Palavra de escoteiro. Nunca fui escoteiro, mas aprendi que escoteiro tem que ter palavra. Antigamente podia usar a palavra de crente. Hoje em dia está meio complicado. Vamos ficar com os escoteiros mesmo, que está dando para acreditar mais nos escoteiros do que nos evangélicos do Brasil. Eu tenho medo quando eu estou no avião e alguém começa a puxar papo comigo e me pergunta o que eu faço, sabia? Sério. Ah, você é evangélico? Não sei, porque evangélico é isso. Não sei se é macumba, se é... Porque virou, entendeu? Eu falo, olha, esses dias eu falei para um cara, eu falei, olha, eu sou missionário. Voei do lado do dono da Azul, já contei essa história. Depois te conto esse mistério. Eu estou numa estação de Jesus, anda comigo que você vai estar bem, Emerson. Lá vai eu reclamar da Azul para o dono da Azul, sem saber que era o dono da Azul do meu lado. Mas daí me deu um upgrade, virei diamante, eu sou top, vocês me respeitem, tá? Eu estou quente e tal. E aí, cara, é uma coisa muito incrível, mas isso não tem nada a ver. Deixa eu terminar aqui, meu João capítulo 20, quem achou, diga assim. Você está feliz ainda, amém? É que minha esposa está me assistindo. Tem dois Leandro, Emerson. Tem o Leandro com e o Leandro sem a Fran. O Leandro com a Fran presbiteriano, é uma coisa bonita de se ver, oh, rapaz educado, só prega, sem piada. Porque quando eu falo essas coisas, ela só faz assim, ó. Não sei se a Fernanda é assim com você, mas tipo, quando eu libero uma mensagem que eu acho que eu salvei o mundo, quando eu entro no carro, ela já trata de mim. Ela começa, vou começar a falar o que você não precisava ter falado. Isso, começa a tremer aqui. Aí ela começa, tem um pastor amigo meu que ele diz assim: se você não escuta o Espírito Santo, ouça a sua mulher. Te amo, amor, ó, é nós, temos junto. João capítulo 20, quem achou, diga assim. Versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e tal, glória a Deus. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Esse é um assunto para outro dia. Versículo 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito quando? Não era Atos 2 que você jurava que eles receberam o Espírito? O poder de Cristo. O poder do Espírito, Atos 2. João 20, a natureza. Escuta, olha para mim. Atos 2, som como de um vento impetuoso. Ah, o Penteca gosta, hein? Sabe qual é o problema? É que a igreja de Corinto era mais poderosa no que diz respeito ao uso dos dons. Era também a mais carnal. Sabe por quê? Porque ter o poder de Jesus sem a sua natureza vai nos levar à queda.